Quero cumprimentar você neste momento com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo, de São Paulo, Jundiaí. Estamos aqui no nosso momento apologético. Nesta feita vamos estar esclarecendo algumas doutrinas errôneas do catolicismo romano. Vamos estar aproveitando e usando até o livro aí, a qual estaremos dando aula, a partir de segunda-feira, do curso teológico da Assembleia de Deus Ministério Filadélfia, Introdução a Seitas e Heresias. Seremos professor de teologia a partir da próxima segunda-feira, dia 26, na Assembleia de Deus Ministério Filadélfia. Já convido você, que ainda não tem um curso teológico, para estar lá conosco, aprendendo a palavra do Senhor. Também convido você, que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever lá digitando paulo.delanhese. Ajude-nos a defender a fé que uma vez nos foi dada. Então, corrigindo os erros doutrinários da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela costuma dizer que a sua fundação deu-se no ano 33 depois de Cristo. Mas nós sabemos que isso não é verdade, porque a igreja que se fundou no ano 33 depois de Cristo é uma igreja cristã. A igreja fundada por Cristo e dado continuidade pelos apóstolos. E a história nos mostra que a Igreja Católica Romana, ela vem dos meados de 312 por aí, quando Constantino sobe ao poder e declara-se cristão. Até antes, o cristianismo era perseguido, sem contar que cristianismo e Igreja Católica Romana não tem nada a ver, porque cristianismo vem de Jerusalém e Roma vem de perseguidor. Eu até sou também católico, apostólico, cristão. Eu só não sou romano, porque o significado de católico, apostólico, cristão é o significado de igreja universal. Então, a fundação da igreja católica não é no ano 33, como eles costumam dizer, mas em 312 aproximadamente, quando Constantino sobe ao poder. E quando ele sobe ao poder, a igreja, que até o momento era cristã, entra em degeneração, porque começa a trazer doutrinas antibíblicas, doutrinas que não tinham nada a ver com o cristianismo verdadeiro. Como, por exemplo, durante os primeiros 3 séculos da era cristã, que ainda estamos falando da igreja cristã verdadeira, ela era perseguida. E isso ajudou a manter a pureza da igreja, preservando-a de líderes mau e ambiciosos. Nessa época, ser cristão significava um grande desafio, e aqueles que fielmente seguiam a Cristo sabiam que tinham as suas cabeças a prêmios, pois eram rejeitados e perseguidos pelos poderosos. Só realmente os salvos se dispunham a pagar tal preço. Então, o cristianismo verdadeiro não fazia parte do clero romano, não fazia parte dos imperadores romanos, ao contrário, o cristianismo verdadeiro era perseguido pelos romanos, por isso nunca serei um cristão romano. Graças à tenacidade e coragem dos pais da igreja e dos famosos apologistas cristãos, o combate da igreja e as heresias surgiram nessa época, resultando numa expressão mais clara da teologia cristã, quando os imperadores propuseram se exterminar a igreja cristã. Só que estavam dispostos a renunciar ao paganismo e a sofrer o mártir, declaravam sua fé a Deus, Quem queria ser perseguido, que era loucura, praticamente dizendo naquela época que era cristão, diferente dos nossos dias de hoje, que todo mundo fala-se no movimento gospel, no movimento cristão, mas nada tem a ver com Cristo, porque Cristo mandou imitarmos a ele, como Paulo imitava, e hoje a igreja atual não imita Cristo, mas o mundo. Logo no início do século
Constantino ascendeu ao posto, como estávamos falando, quando realmente começa a Igreja Católica. Mas, na realidade, quando ele assume o posto, começa todo o desastre da igreja que vemos hoje, com a idolatria e cultos que nada tem a ver com a Bíblia. Então, ele fez do cristianismo na época a religião oficial, em 312, do Império Romano, programando a si mesmo benfeitor do cristianismo. Colocou-se no direito de convocar um concílio em Nicéia para resolver certos problemas doutrinários gerados por determinados segmentos da igreja. Nesse concílio foi estabelecido o chamado Credos dos Apóstolos. Então aqui começa toda decorrada, toda enxurrada, toda mentira, todo o paganismo, toda a idolatria dentro do cristianismo, que então até antes era ingênuo e verdadeiro. Causas da decadência da igreja. A decadência doutrinária, moral e espiritual da igreja começou quando milhares de pessoas foram por elas batizadas e recebidas como membro, sem terem experimentado uma real conversão bíblica, como acontecia na época dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Verdadeiros pagãos que introdizaram-se no seio da igreja, trazendo consigo os seus deuses, que segundo eles eram os mesmos Deus adorado pelos cristãos. Nesse tempo, homens ambiciosos e sem o temor de Deus começaram a buscar posições da igreja como meio de obter influência social e política, ou para gozar dos privilégios e do sustento que o Estado garantia a tantos quanto fizessem parte do clero. Deste modo, o formalismo e as crenças pagãs iam se infiltrando na igreja até o nível de paganizá-la completamente. Então as pessoas agora viam, o poder do Estado, junto com eles, e vinham, mesmo sem terem se convertido de verdade, diziam que era cristão, porque já nesta época dizer que era cristão era um grande privilégio e tinha a proteção do imperador romano, coisa que antes não acontecia. Os cristãos eram jogados nas arenas, para os leões devorarem, eram queimados. Temos a história aí de Nero, temos a história de tantos imperadores que queimavam cristãos vivos, ali dentro de Roma, só para se divertir. Mas na época de Constantino não, tinha-se apoio. Então vamos saber de fato as raízes do papado e da mariolatria, ou seja, do culto a Maria, como começou dentro da Igreja Católica, porque os cristãos verdadeiros jamais defenderia absurdos de doutrinas antibíblica e diabólica. Eu falo sem medo de errar, diabólica, porque não podemos adorar ninguém a não ser o Senhor Jesus, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como a Bíblia diz. Vamos lá ao texto. Desde o ano 200 a.C. até o ano 276 da nossa era, os imperadores romanos haviam ocupado o posto e o título de sumo pontifício da ordem babilônica. Depois que o imperador Graciano se negara a liderar essa religião não cristã, Damaso, bispo da igreja cristã em Roma, foi nomeado para este cargo no ano 378. Uniram-se assim numa só pessoa todas as funções de um sumo sacerdote apostata e os poderes de um bispo cristão. Imediatamente depois deste acontecimento, começou-se a promover a adoração a Maria como a rainha do céu e a mãe de Deus. Daí procede todos os absurdos romanistas contra a humilde pessoa de Maria, a mãe do Salvador. Enquanto se desenvolvia a adoração a Maria e os cultos da Igreja de Roma, perdiam cada vez mais os elementos espirituais e a perfeita compreensão das funções sobrenaturais da Igreja de Deus. Formas pagãs como ênfase sobre o ministério e a magia influenciaram essa igreja. O sacerdote, o altar, a missa e as imagens, escultura assumiram o papel de preponderância no culto. A autoridade era centralizada numa igreja dita infalível
e não na vontade de Deus, conforme expressada pela sua palavra. Então, o culto, né, foi tomando uma direção totalmente diferente daquilo, né, que os apóstolos haviam fundado nas suas missões, daquilo que Jesus havia ensinado. O cisma entre o Oriente e o Ocidente, né? Houve um racha próximo a esta época, que até hoje ainda se sabe desta influência, o cisma, né, como é chamado entre o Oriente e o Ocidente, logo tornou-se evidente. O rompimento final aconteceu em 1054 com a Igreja Ocidental ou Romana, sediada em Roma, então capital do Império, por parte da Igreja Oriental Ortodoxa, que assim separou-se da Igreja Romana, ficando sediada em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia. A Igreja Oriental guardou a primazia sobre os patriarcados de Jerusalém, Antioquia e Alexandria. Desde então, a Igreja Romana, nitidamente desviada dos princípios ensinados por Jesus no seu evangelho, esteve como um barco à deriva, sem saber onde apontar, até que veio a Reforma Protestante, liderada por Martim Lutero. Foi mais um cisma já na cambaleada Igreja Romana, né? Sabemos que Martim Lutero vem, defende o culto verdadeiro, a fé verdadeira, se abroga de todos os deuses, de todo o culto pagão que a Igreja Católica Apostólica Romana vinha defendendo, né? Desde o ano 302, quando Constantino sobe ao poder. Primeira coisa gravíssima dentro da Igreja doutrinária católica romana apostólica é sobre Pedro, onde eles dão a fundamentação da Igreja Católica Romana de considerar o apóstolo Pedro como a pedra fundamental sobre a qual Cristo edificou sua igreja. Para fundamentar esse ensino, apela-se principalmente a passagem de Mateus 16 ao 16, versículo 19. E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhes darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Dessa maneira, a Igreja Romana deriva o seguinte raciocínio, um raciocínio totalmente antibíblico, né? Totalmente diabólico. Vamos ao raciocínio que eles chegaram. Pedro é a rocha sobre a qual a igreja está edificada. A Pedro foi dado o poder das chaves. Portanto, só ele detém o poder de abrir a porta do reino dos céus. Pedro tornou-se o primeiro bispo de Roma. Toda a autoridade foi concebida a Pedro até os nossos dias através da linhagem de bispos e papa, todos vigários de Cristo na terra. Então, aqui está as heresias e as besteiras que se fazem sobre a pessoa de Pedro, que foi um grande homem, um grande apóstolo do Senhor. Uma interpretação absurda. Partindo deste raciocínio, o padre Miguel Maria Giambelli põe o versículo 19 de Mateus 16 nos lábios de Jesus da seguinte maneira, distorcendo ele totalmente. Pois veja o que esse padre disse: Nesta minha igreja, que é o reino dos céus aqui na terra, eu te darei também a plenitude dos poderes executivos, legislativo e judiciário, de tal maneira que qualquer coisa que tu decretares, eu ratificarei lá no céu, porque tu agirás em meu nome, e com a minha autoridade, a Igreja Católica e os protestantes. Página 68, você pode encontrar isso nos próprios escritos da Igreja Católica. Numa simples comparação entre a teologia vaticana e a Bíblia a respeito do apóstolo Pedro e a sua atuação no seio da igreja nascente, descobre-se quão absurda é a interpretação romanista a respeito da pessoa e ministério deste apóstolo do Senhor.
Mesmo numa despretensiosa análise do assunto, conclui-se que Pedro jamais assumiu no seio do cristianismo nascente a posição e as funções que a teologia católica romana procura atribuir a ele. O substantivo feminino Petra designa do grego uma rocha grande e firme. Já o substantivo masculino Petros é aplicado geralmente a pequenos blocos rochosos, móveis, bem como as pedras pequenas, tais como a pedra de arremesso. Pedro e Petros, bloco rochoso e móvel, e não Petra, rocha grande e firme. Portanto, uma igreja sobre a qual as portas do inferno não prevaleceriam, não poderia repousar sobre Pedro em hipótese alguma, porque o significado, de Pedro é totalmente diferente de uma grande rocha, que é, na verdade, o nosso Senhor, que veremos logo mais à frente. De acordo com a Bíblia, Cristo é a pedra. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Temos aqui a visão de Nabucodonosor interpretada por Daniel no capítulo 2, versículo 34. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Nesse versículo, Petra se refere a Cristo e não a Pedro. Diz o próprio apóstolo Pedro: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, da qual se tornou a pedra angular. Então o próprio Pedro jamais diz que ele é a pedra, mas ele aponta para Cristo, dizendo que Cristo é a pedra angular que as pessoas haviam rejeitado. Isso se encontra registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, também Marcos 12, versículo 10 e 11, e você ainda pode ler também Romanos 2, 20, Romanos 9, 33, 1 Coríntios 10, versículo 4, e o próprio livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Então, Cristo é a pedra e não Pedro. A igreja está edificada sobre Cristo e não sobre Pedro. É sobre esta igreja que as portas do inferno não prevalecerá e não contra Pedro. Algumas peculiaridades, como também sobre o purgatório, São muitos assuntos que poderíamos falar da igreja católica, mas só vamos destacar alguns. Falamos sobre Pedro e agora sobre o purgatório. Tem-nos essa ideia aí de raízes no budismo, em outros sistemas religiosos da antiguidade, até a época do Papa Gregório I. Porém, o purgatório não havia sido oficialmente reconhecido como parte integrante da doutrina romanista. Esse Papa adicionou o conceito de fogo purificador à crença então corrente de que havia um lugar entre o céu e o inferno para onde eram enviadas as almas daqueles que não eram tão maus a ponto de merecer o inferno, mas também não eram tão bons a ponto de merecer o céu. Assim surgiu a crença de que o fogo do purgatório tem poder de purificar a alma e todas as suas escórias, até fazê-las aptas a se encontrar com Deus. Esse é um grande absurdo, é uma grande heresia, porque a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que após a morte segue-se o juízo. Não existe segunda chance. Ou você morre com Cristo, ou você morre sem Cristo. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Essa doutrina defendida pela Igreja Católica é diabólica, é mentirosa, é falsa e vai levar muitas pessoas ao inferno pensando que haverá chance de se purificar no purgatório quando partir desta vida. Não! Se você quer ir para o céu, você precisa aceitar a Jesus e reconhecer o sacrifício dele. Outra doutrina diabólica, a Virgem Maria, que começamos a falar lá atrás. A essência da adoração da Igreja Católica é Maria. Gira não em torno do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas da pessoa da Virgem Maria. No decorrer dos séculos, as mais diferentes e absurdas crendices têm sido
criadas em torno da humilde mãe do Salvador. Nós, evangélicos, não odiamos Maria. Nós, evangélicos, amamos Maria, respeitamos Maria, sabemos que Maria foi uma grande mulher e serva do Senhor, mas nada tem a ver com fazer dela uma mulher que é santa e virgem para todo sempre. Não, ela é pecadora, ela mesmo disse isso nas suas palavras. A tua serva se alegra em Deus, o meu Salvador. A teologia mariana, veja como é absurda. Decreto Concílio Vaticano II, os fiéis devem venerar a memória, primeiramente da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Dentre as muitas declarações em torno de Maria, destacam-se a seguinte, vem os absurdos: concebida sem pecado. Daí-no admira que nós, santos padres, prevaleça o costume de chamar a Mãe de Deus de toda santa, imune de toda mancha do pecado, como que plasmada pelo Espírito e formada nova criatura. Compêndio Vaticano II, página 105, você encontra essa besteira. Sempre virgem, Maria sempre virgem, essa é a doutrina tradicional da Igreja Católica. No entanto, a grande maioria das igrejas protestantes afirma que Maria não guardou a sua virgindade e teve outros filhos além de Jesus. A Igreja Católica e os protestantes, página 88. Maria só foi virgem até o nascimento de Jesus. A Bíblia é clara que após nascer Jesus, José a conheceu. Todas as vezes que a Bíblia se refere a conhecer, refere-se em ter relação sexual. Maria e José foi marido e mulher normal como qualquer casal, sem pecado algum. Maria e José teve relação sexual e teve filhos e filhas. Não é primos, não é sobrinho, filhos e filhas. Medianeira e intercessora. A bem-aventurada Virgem Maria, invocada na igreja sob o título de advogada, auxiliadora, adjutriz, medianeira, Compêndio Vaticano II, página 109. O cúmulo do absurdo. Há alguns anos foi publicado na imprensa de uma capital latino-americana o discurso de um cardeal católico romano. O eminente prelado recorda este sonho. Ele sonhou que estava na cidade celestial. Ouviu-se bater à porta. Foi comunicado a Deus que um pecador da terra estava pedindo entrada. Cumpriu ele as condições? Foi a pergunta. A resposta foi não. Então não pode entrar. Foi o veredito. Nesse ponto, a Virgem Maria, que estava sentada à direita do seu filho, falou: se esta alma não entrar, eu me ponho fora. E então a porta se abriu e o pecador entrou. Mentira do diabo. Maria não tem poder de fazer ninguém entrar no céu. O único que faz o homem entrar no céu é Jesus. Jesus foi o único que morreu na cruz do Calvário, que sacrificou. Não vem com essa historinha de que a Maria é mãe do Salvador e ela também pode salvar. Isso é mentira do diabo. Testemunho das Escrituras. Invocando o testemunho das Escrituras, concluímos que Maria não foi concebida sem pecado. Olha o que a Bíblia declara, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Inclusive Maria. Só a respeito de Cristo é que pode ser dito: com efeito nos convinha um sumo sacerdote, assim como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto que os céus. Hebreus 7, 26. Maria teve outros filhos, como eu disse, além de João 2, 12. O Novo Testamento se refere a irmãos de Jesus e ainda em Mateus 12, 46, Mateus 13, 55, 56, Marcos 3, 31, Lucas 8, 19, João 7, 3, 5 e 10, Atos 1, 14, 1 Coríntios 9, 5 e Gálatas 1, 19. Os ensinamentos romanistas é mentiroso. Maria não exerce mediação a favor do pecador, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2, 1. Só Cristo intercede pelos pecadores.
Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Outro absurdo da Igreja Católica, a missa. Dentre os muitos chamados sacramentos da Igreja Católica Romana, destaca-se a missa. Definição de missa segundo o catolicismo. O que é a missa? É no contexto do catolicismo romano, é definido pelo padre Miguel Maria Giambelli, o que nós católicos chamamos missa. Os primeiros cristãos de Jerusalém chamavam o partir do pão, porque foi exatamente isto que fez Jesus na última ceia. Tomou o pão, tendo dado graças, o partiu. São Paulo lembra aos coríntios que todas as vezes que ele se reúne para comer deste pão e beber desse cálice, anunciam a morte do Senhor, isto é, eles renovam o sacrifício do Calvário, segundo a Igreja Católica. O apóstolo Paulo alerta os coríntios de que aquele pão e aquele vinho, após as palavras consagradas, não são mais pão e vinho comum, mas são algo de misterioso que esconde o corpo sagrado de Jesus, e quem, portanto, se atrever e comer deste pão e beber o vinho sem as devidas condições espiritual, comete uma profanação tão sacrilega que o torna réu de um crime contra o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Daí porque São Paulo continua alertando os coríntios a tomarem muito a sério o ato de comer deste pão e beber desse cálice consagrado na Eucaristia. Porque quem os come e bebe sem crer firmemente que são corpo vivo de Cristo e, portanto, sem fazer distinção entre o pão comum da padaria e o pão consagrado, come e bebe sua própria condenação. A Igreja Católica e os protestantes deste ensino deduz-se Gimbelli e afirma que a missa é santa ceia do Senhor, são a mesma coisa. A missa renova o sacrifício do Calvário, segundo ele. O pão e o vinho usados na missa são transubstanciados no próprio corpo de Cristo, no momento da celebração. Quem não diferenciar o pão que é servido na missa do que é vendido na padaria, come e bebe a sua própria condenação. Mas o que diz a Escritura? É isso mesmo? Não. Esse ensino é errado, portanto, contrário àquilo que as Escrituras Sagradas ensinam. A Bíblia é clara. O recurso que a Igreja Romana usa para confundir o significado da expressão em memória com a palavra renovar se constitui numa incoerência, primeiro à luz da Bíblia e depois à própria luz da gramática. No dicionário da língua portuguesa de Augusto Miranda, a expressão em memória tem como sinônimo a expressão em lembrança, enquanto a palavra renovar tem como sinônimo a palavra recompor. Portanto, uma nada tem a ver com a outra. Se a morte de um amigo nos vem à memória, isto não é a mesma coisa que renová-la. Existem vários versículos na Bíblia que falam da impossibilidade de se renovar o sacrifício de Cristo, entre os quais se destaca o Hebreus 7, 26 e 27, Hebreus 10, 12 e 14, 1 Pedro 3, 18 e Romanos 6, 9. Então nada tem a ver da missa ou da Santa Ceia renovar o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo ele foi feito perfeitamente e uma única vez. A Santa Ceia, que é o partir do pão e o tomar do cálice que nós, da Igreja Evangélica Protestante, fazemos, é apenas em memória, tá? Ele nunca se torna o corpo de Cristo, né? Ele nunca será o corpo de Cristo, é algo em memória, né? Que nós lembramos o sacrifício glorioso de Cristo realizado na cruz do Calvário por mim e por você que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube. O problema da transubstanciação, vamos esclarecer bem os fatos para não ficar dúvida no assunto que aqui estamos abordando. Não há um só versículo nas Escrituras em apoio à tese do Concílio de Trento, de que o pão e o vinho usados na missa, ao serem consagrados, tornam-se ou transubstanciam-se em Jesus, física e espiritualmente, como diz a Igreja Católica, assim como ele está no céu. Veja, por exemplo, mesmo após a ressurreição,
não obstante gozando do privilégio de um corpo espiritual, Jesus não bilocou-se e não esteve em 2 lugares ao mesmo tempo. Se estava em Emaús, não estava em Jerusalém. Ele estava num só lugar, de cada vez. Como protestante, pois a teologia vaticana, que tenta provar que Jesus esteja fisicamente tanto no céu como nas hóstias espalhadas nos sacrários dos templos católicos por todo o mundo, é absurdo. Porque, como o comentarista disse aqui, quando Jesus estava em Jerusalém, não estava em Emaús. Quando ele estava em Emaús, ele não estava em Jerusalém. Então Jesus não pode estar espalhada nas missas e no céu, né? Toda vez que se fala da ceia, fala-se em lembrar do sacrifício. É isto que tem que ficar claro. Não existe a transubstanciação. Jesus nunca será o pão e nem o vinho. Jesus nunca estará presente na hóstia. Quando Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, em Mateus 28:10, ele não sugere que estaria fisicamente através do pão e do vinho da missa, mas espiritualmente, assim como esteve com Paulo, conforme Atos 18, 9 e 10. O corpo de Cristo hoje na terra não é o pão e o vinho usado na celebração da missa, mas a sua igreja, conforme mostra as seguintes passagens bíblicas: 1 Coríntios 10, 16, 17, 1 Coríntios 12, 27, Efésios 1, 22 e 23, Efésios 4, 15 e 16 e Efésios 5, 30. Outra prova de que a missa é Santa Ceia do Senhor são cerimônias diferentes é que na missa os comungantes só tomam um elemento, a hóstia, enquanto o vinho é tomado exclusivamente pelo padre celebrante. Quanto à ordem novo-testamentária é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. A ordem do Senhor Jesus é para participarmos do corpo e do sangue em memória, em lembrança, né? E não como a Igreja Católica faz, tomar só a hóstia e o padre tomar o vinho. Então, aí está mais um grande erro. Poderíamos falar aí dos livros apócrifos, poderíamos falar dos santos da Igreja Católica, que é a mesma heresia que é feito a Maria. Poderíamos falar de grandes erros doutrinários que a Igreja Católica inventou ao longo dos séculos, mas o nosso tempo é curto. Esse é só um resumo, só uma palavra de esclarecimento a você, né, que nos acompanha. Como eu disse, agora a partir de segunda-feira, dia 26, estaremos na Assembleia de Deus Ministério Filadélfia como professor de seitas e heresias. Esteja lá, vá conosco aprender a palavra. Se inscreva no meu canal, paulo.delanhese. Amém? Deus abençoe.